Então, vamos lá. Aqui, pessoal, a gente tem um pouco, né, sobre a introdução à estatística, né, meio que justificando, demonstrando a relação da estatística no nosso ambiente, né, digamos assim, na nossa graduação também, e vai mostrar aqui um pouco, né, que jornais, revistas, televisão, relatórios, análises gerenciais, verificamos que as técnicas de estatística estão cada vez mais presentes em nossas vidas, né, permeando quase a totalidade das nossas atividades, gerência empresarial, gerência de processos, estudos econômicos, sociais, políticos e afins. Então, aqui, como eu estava discutindo, né, como eu falei, a presença da estatística dentro do ambiente organizacional é indiscutível. Né? É impossível conviver, né, viver sem a presença de dados estatísticos, sem a apresentação de dados e suas respectivas informações. Ó. Eles aqui, ó, na maioria das observações de fenômenos acima citados, normalmente temos contato apenas com o produto final da análise realizada, que pode constituir-se em informações como descrições, tabelas, gráficos, né? Ó. 3 coisas que eu mostrei a vocês, na verdade eu discuti com vocês, mostrei ali na questão do ENAD, né? Descrições, tabelas e gráficos, decisões, conclusões e expectativas. Mas por baixo do que é visível, existe toda uma metodologia envolvida em uma base de dados consolidadas. Pessoal, é essa metodologia e essa base de dados que vocês vão conhecer e aprender, certo? A aplicar. Porque assim, ver o resultado é muito bom, né? Mas vocês, como futuros administradores e contadores, vocês precisam elaborar aquele gráfico bonito, aquela tabela bonita que você viu lá o cara apresentando, você tem que saber como é que ela surge, como é que ela é produzida, como é que ela se cria, qual foi a origem, né? O que justifica ele estar mostrando aquilo ali. E ter, consequentemente, a habilidade para execução. Tá? É muito importante que vocês absorvam a capacidade de executar e associar, né, dentro do mercado de trabalho, tudo que vai ser discutido aqui. Então, ele diz o seguinte, isso justifica, né, a presença da estatística nos ensinos de curso superior e vai mostrar aqui algumas contribuições, né, alguns argumentos para se utilizar a estatística. Ele vai dizer, ó, os administradores e gerentes de um empreendimento necessitam do conhecimento da estatística para amparar suas decisões, inclusive até para discernir informações advindas de processos cientificamente corretos daquelas oriundas de processos capciosos e tendenciosos. Pessoal, isso aqui é punk. Vamos lá. Quando ele fala de processos capciosos e tendenciosos, é o famoso cada um livrando o teu. Né? Por exemplo, se você for para um chão de fábrica, vamos supor que a gente esteja discutindo aqui a produção de sandálias. Você vai ter um setor responsável, por exemplo, pela compra da matéria-prima, pela contratação, pela distribuição desse material, pela logística interna, pela logística externa, pela seleção desse material, pela, digamos assim, pela produção em si do material, pela linha de montagem do produto em si, pela embalagem, que vai, querendo ou não, eu considero separado, mas também está dentro da linha de montagem, pela entrega desse produto, pela venda, pelo recebimento. Então, assim, é muita coisa. Né? Fora marketing, fora um monte de coisa que a gente pode inserir dentro desse ambiente. Se você conversar com cada uma dessas pessoas dentro de uma empresa, cada uma vai querer o quê? Livrar o teu. Infelizmente, é muito normal. Querer o melhor para o seu setor. Né? Defender o seu setor. Isso é muito, 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 muito comum. Então, assim, como é que a gente toma uma decisão simplesmente baseado na subjetividade de cada um deles? Não toma. Por quê? Porque são processos tendenciosos. São processos que você está simplesmente argumentando o que para você é interessante. Mas, afinal, o que é interessante para a empresa? Né? O que é interessante para o todo? Alguém, geralmente, sai perdendo para alguém sair ganhando. Né? Dentro dos setores acontece muito isso. Então, assim, a estatística, ela surge, né, para amparar, para lhe ajudar a tomar, digamos assim, a decisão correta. Imagine, por exemplo, você tem, sei lá, 10 mil reais e você precisa realizar investimentos na sua empresa. E todos os setores da sua empresa estão precisando de investimento. Como é que você vai distribuir esses 10 mil reais? Por quem você acha bonito? Por quem você acha inteligente? Pelo que você acha que é importante? É nesse momento que vem a estatística e vai conseguir analisar o que de fato precisa de investimento, o que de fato precisa só do reajuste, a proporção de investimento em cada setor,
tudo isso pode ser calculado e mensurado. Lembrando, a gente não vai discutir, a gente não vai chegar aqui, pessoal, é muito importante eu dizer isso para vocês, que às vezes a gente confunde essa vibe aqui, tá? Você faz um cálculo, aí com esse cálculo você joga na cara da pessoa e faz, é isso aqui que tem que fazer. Calma. Não é, você não está descobrindo a cura da empresa, a resolução da empresa, não. Você está sugerindo o que matematicamente está comprovado que é o mais interessante. Dentro da matemática não existe fator cultural. Dentro da matemática não existe política organizacional. Então, são coisas que a gente não consegue jogar dentro dos números, certo? Então, assim, lembre-se, os dados, as informações que vocês vão gerar, certo? Eles são sugestões, não são regras, não são imposições, certo? Lembre-se disso para não gerar... o professor disse que o número que dessa aqui é a solução do mundo. Não, não é, tá? São sugestões. Geralmente as melhores. São só sugestões, ok? Então, assim, muito cuidado, né, em não se prender a fatores... Pronto, eu vou dar um exemplo que eu convivi recentemente. Dentro de uma obra, né, tem lá o mestre de obra, todo mundo sabe, né? Tem o mestre de obra, tem pedreiro, tem servente, tem papapá, todo mundo sabe. O mestre de obra só queria fazer o serviço daquele jeito. Aí o engenheiro foi lá e disse, eu quero que seja feito assim. O mestre de obra, mas eu faço casa há 30 anos e sempre deu certo desse jeito. O engenheiro fez assim, eu faço, é a minha primeira casa, mas eu quero que seja feito desse jeito. Foi feito do jeito lá do engenheiro. Ao final, né, o cara foi lá e exemplificou, explicou, na verdade, o porquê que foi feito de um jeito diferente dos últimos 30 anos. O cara conseguiu comprovar matematicamente, certo, que o custo, a matéria-prima utilizada era menor do que a quantidade que teria sido utilizado dentro do outro cenário. Não é porque você fez algo a vida inteira de um jeito e deu certo, que aquela é a melhor forma. Tá? A matemática, a estatística, ela briga muito com isso. Ela pega situações que estão na zona de conforto há anos, né, há muito tempo, e começa a demonstrar que talvez exista algo melhor, ou algo que complemente, ou algo que aprimore, ou algo que simplesmente mude tudo aquilo que vem sendo feito. E tudo isso justificado através de quem? De números, de índices, de resultados, né, de análises, que a gente vai discutir aqui bastante. Então, a ideia da estatística é lutar, né, contra esses processos aí, esses ciclos viciosos, essas tendências de tomada de decisão, ok? A grande maioria das revistas científicas, profissionais e outras, normalmente recorrem a resultados de pesquisas e estudos estatísticos para fundamentar os temas desenvolvidos. Então, assim, ninguém escreve numa revista científica só com achismo, tá? Dentro do mundo, pessoal, organizacional, não existe espaço para achismo. Vou dar um exemplo chato, né, que alguns concordam e outros não. Né, vai de cada um. Por exemplo, o uso da ivermectina no tratamento contra a prevenção ou contra, né, o desenvolvimento do Covid. Você pode usar? Você pode usar, cara. A vida é sua, você pode fazer o que você quiser. Agora, comprovado estatisticamente um estudo que defenda esse uso, não existe. Então, assim, é o que eu digo. Pode ter salvado a vida de alguém? Não sei, pode. Né? Cada um cada um conta a sua história, né? Cada um conta seu relato. Mas, estatisticamente falando, não existe comprovação. É o que eu digo. O número pode dizer uma coisa, você pode fazer outra. A empresa é sua, a vida é sua, o negócio é seu. Você faz o que bem entender. Mas é muito mais louvável você ter um estudo científico que prove isso. Que é o caso que a gente cita aqui, né? Que é as revistas científicas e pessoas, profissionais envolvidos na área, defendem e vão defender ferrenhamente. Através de um estudo que gera... É óbvio que todo esse estudo é baseado em estatística, né? Várias disciplinas subsequentes no curso utilizarão o método estatístico na aquisição e na análise de dados, como ferramenta básica para auxiliar na tomada de decisão. Pessoal, lá na frente, principalmente para a turma de administração aí, tá? A gente vai pagar disciplinas como pesquisa operacional, como administração financeira e orçamentária. São disciplinas que têm uma necessidade extrema
de conhecer a base de dados que serão apresentadas, certo? Em contábeis a gente se encontra muito pouco, acho que a gente talvez se encontre ainda em matemática financeira, acho que só, e ciências atuariais talvez. Então, assim, são pouquíssimas vezes que eu me encontro com contábeis, mas a turma de administração, eles vão trabalhar o curso inteiro com a origem de base de dados. Eu não conheço bem a grade do curso de ciências contábeis, mas também é fundamento, né, digamos assim, no geral, você ver números e não saber de onde vêm esses números. Então, a estatística vai meio que proporcionar, né, essa linha de raciocínio de métodos que serão apresentados a longo prazo para vocês. Devido à larga utilização da estatística no ambiente empresarial, é possível que no futuro você possa vir a ser selecionado para contratação, mesmo para promoção, por causa do seu conhecimento de estatística. Não é porque eu gosto, não é porque eu defendo que vou falar aqui agora não, tá? Mas eu, particularmente, já me vi beneficiado em processos seletivos, em situações que eu fui, de fato, escolhido porque tinha, né, uma aptidão, digamos assim, razoável no ambiente da estatística, né, em compreender, em produzir e, principalmente, em analisar, que é o que eu quero mais trabalhar com vocês aqui, a capacidade da análise. Produzir dá trabalho, pra caramba, é outra vibe, é muito diferente de produzir e de entender. Eu vou ensinar vocês os dois, produzir o mínimo possível, mas que analisar seja a essência da disciplina, tá bom? Deixa eu ver aqui, se eu entrar nisso aqui, pessoal, vai estender pra caramba, dá 10 horas e a gente não termina. Então, assim, deixa eu ver aqui onde eu parei.